no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os deputados federais e senadores aprovaram na noite desta terça-feira o projeto de orçamento da União para 2022, com a destinação de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral e uma reserva de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste salarial de policiais. A aprovação do aumento de salários exclusivos para os policiais gera insatisfação entre diversas outras categorias do funcionalismo da União. O parecer do relator do orçamento da União, deputado Hugo Leal, recebeu 358 votos a favor e 97 contra na Câmara, e no Senado foram 51 votos favoráveis e 20 contrários, sem abstenções. Com a aprovação da proposta orçamentária de 2022, os deputados federais e senadores começam nesta quarta-feira o período de recesso parlamentar. As atividades em plenário serão retomadas somente em fevereiro de 2022. Jornalista Beto Almeida, está aí a peça pronta, o orçamento da União com 4 bilhões e 900 milhões de reais para a campanha eleitoral de 2022 e também essa polêmica sobre a exclusividade de reajuste salarial para os policiais federais. Uma medida que foi apresentada pelo governo federal e endossada pelo Congresso Nacional, que acabou gerando descontentamento entre muitas outras categorias do funcionalismo da União. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. Luzenor de Oliveira, olha o seguinte, a aposta do presidente Jair Bolsonaro é alta. Pelo seguinte, ele, lógico, está cumprindo, segundo a justificativa dele, uma promessa de campanha, que era melhorar a remuneração salarial dos policiais federais. E aí eu estou falando de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, que é o DEPEN. Ótimo, o governo acredita que esta é uma categoria de servidor onde ele busca manter fidelidade, que é uma parte relevante desse grupo de apoio que ele tem e que vai ser naturalmente utilizado como bandeira eleitoral na campanha dele à reeleição do ano que vem. Agora, ele utiliza isso, agrada uma parcela do servidor, mas deixa outra parcela e outros servidores de outras categorias funcionais extremamente insatisfeitos e que são barulhentos. Vou dizer aqui um exemplo, por exemplo, o pessoal da Receita Federal está ameaçando, gente que entregou cargos, está ameaçando até greve. Isso porque diz o seguinte, olha, eles estão sem reajuste salarial, como todos os demais servidores federais, há pelo menos, senhor, 3 anos, e não ficou um tostão no orçamento da União para 2022 para estas outras categorias. É uma aposta alta, altíssima, o desgaste é grande, mas o presidente acredita que esse compromisso dele com as forças policiais é que vão lhe dar esse respaldo que ele precisa para as eleições de 2022. Detalhe, o Congresso Nacional como um todo funcionou sendo Congresso como sempre, olhando os seus interesses diretos. Por quê? Olha, aí foi a contrapartida que ele deu para o presidente Bolsonaro, mas eles não abriram mão, Luzenor, do fundão, o fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. Não, mas, Beto, peraí, esses 4,9 bilhões já tinham derrubado lá e podia ser maior de 5,7. Inicialmente seriam 5,7 bilhões de reais. Agora, Beto Almeida, os senadores e deputados federais também apresentaram o argumento de que o orçamento de 2022 tem mais investimentos na área social. O orçamento destina 89 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 reais por família. No projeto original estavam destinados 34 bilhões e 700 milhões de reais. A diferença é de 54 bilhões e 400 milhões de reais. Já as despesas com benefícios previdenciários foram aumentadas em cerca de 40 bilhões, em parte por causa do reajuste do salário mínimo, que deve ser de R$ 1.210 no ano que vem. Já era previsível esse aumento na área social, uma vez que o governo federal
por meio de uma proposta de emenda à Constituição Federal aprovada pelo Congresso Nacional, decidiu adiar o pagamento dos chamados precatórios, uma dívida que a União tinha para ser desembolsada em 2022 no valor de 90 bilhões de reais, 89 bilhões e 700 milhões de reais. Com o adiamento, com o parcelamento dessas dívidas, sobrou dinheiro para a área social. Então, os deputados federais e senadores também têm esse discurso do viés social, embora na interpretação técnica tenha sido tirado dinheiro da Previdência Social para turbinar não apenas o fundo eleitoral, mas também as emendas parlamentares ao orçamento secreto de 2022, que terá um volume de pelo menos 16 bilhões e 900 milhões de reais. Dinheiro que sobra para os municípios do Ceará, Beto Almeida. Luciano de Oliveira, olha, essa é a leitura do governo, mas olha só, como você já disse uma coisa aí, essa questão de que eles estão destinando mais dinheiro para o social, para o lado social, esse dinheiro, na realidade, é uma luta que a gente sabe exatamente como ele está conseguindo essa verba extra para conseguir bancar o novo Auxílio Brasil, que é de fato necessário, mas que ainda assim ele precisou literalmente meter o garfo nos precatórios. O governo, na realidade, está na prática mesmo, ali na real, ele está reduzindo os investimentos na área social. E mais ainda, resumindo, ele está reduzindo a parcela do orçamento, Luciano, para investimentos. 44 bilhões de reais é o que está previsto para investimentos no ano que vem. Ah, Beto, isso não é muito dinheiro? Não é. Comparando com as demandas e as necessidades que o país tem como um todo para investimento em áreas estratégicas de infraestrutura, em áreas de saneamento, então não é esse investimento todo. E manteve sim os interesses de todos, inclusive pela questão, Luciano, dos 16 bilhões de reais destinados para as chamadas emendas secretas do orçamento. Sobre esse assunto, o Sátrio Salles chega, jornalista Beto Almeida, com mais detalhes sobre o remanejamento que foi feito na proposta original do orçamento da União para garantir o dinheiro na área das emendas parlamentares ao orçamento secreto. Em meio ao desgaste da imagem do Legislativo Federal, mostrado pela pesquisa do Instituto Datafolha, o Congresso Nacional continua na contramão de anseios da população. E nesta terça-feira, alterou a destinação de 16,5 bilhões de reais do orçamento de 2022 para turbinar as emendas parlamentares por meio das emendas de relator, que abastece o chamado orçamento secreto. O relator da proposta, o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, tirou esse valor de gastos obrigatórios, como previdência e pessoal. Não há risco, porém, de alguém deixar de receber aposentadorias, porque estas despesas precisam ser pagas. O pano de fundo das discussões é como os recursos são alocados no orçamento e a necessidade de outros cortes no orçamento no próximo ano para bancar estas despesas. Para o Instituto Fiscal Independente, o governo inflou estas despesas. As emendas de relator são um tipo de emenda parlamentar em que não há critérios objetivos de distribuição e estão sendo usadas para irrigar aliados do governo e a cúpula do Congresso. Falta transparência sobre os responsáveis pela destinação das verbas. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Vamos continuar falando sobre o orçamento da União, porque tem muita gente de olho aí no dinheiro que virá para o Ceará e também os recursos que são destinados, por exemplo, ao reajuste salarial dos servidores. Por enquanto, somente uma categoria dos policiais federais, que aí inclui os policiais rodoviários federais, os integrantes, os agentes da Polícia Federal. E o repórter Marcos Vinícius traz outras informações sobre essa polêmica do reajuste exclusivo para uma categoria de servidores públicos federais. Tem polêmica no ar com a discussão sobre a inclusão no orçamento da União para reajuste salarial apenas de categorias de policiais. O relator do orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio, cedeu uma fatia do orçamento para o aumento de policiais federais no ano que vem.
Na última versão apresentada nesta terça-feira, após várias reuniões, o acordo fechado define 1,7 bilhão de reais para o reajuste salarial e a reestruturação de cargos do setor. Os policiais comentam em bastidores que, mesmo que votem a verba, ela vai para 3 polícias: Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Penal. Logo, segundo a categoria, não dá para saber quanto, para quem, qual percentual de reajuste e nem mesmo se ele será linear. Uma das reações ao privilégio dado aos policiais nasceu entre os servidores do Banco Central, representados pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, SINAL. Os servidores repudiam a previsão de aumento apenas aos policiais federais no orçamento de 2022. Em manifesto apresentado nesta terça-feira, os funcionários públicos apontam falta de reconhecimento por parte do governo federal para conceder o reajuste apenas a uma categoria. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Marcos Vinícius. Voltamos a falar aqui no Bate-Papo Político com o jornalista Beto Almeida sobre o orçamento da União. Você está acompanhando aqui no Jornal Alerta Geral, ouvinte, internauta, essas informações sobre o orçamento de 2022, que tem muito dinheiro para o fundo eleitoral e também tem os recursos destinados a bancar o Auxílio Brasil, que somente no Ceará tem pelo menos 1.100.000 famílias beneficiadas. E algumas medidas adotadas pelo Congresso Nacional ao longo de 2021 provocaram desgastes à imagem do parlamento. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, apenas 10% dos brasileiros definem como boa ou ótima a atuação dos parlamentares. As informações chegam agora com Carlos Alberto. Os percalços, os excessos nos gastos e aprovação de projetos que têm impacto na vida política e eleitoral dos parlamentares fizeram com que o Congresso Nacional chegue ao final de 2021 com um dos percentuais mais baixos de popularidade da história da instituição. Os números são reais. Uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que apenas 10% dos entrevistados disseram considerar bom ou ótimo o trabalho da Câmara e do Senado. Embora dentro da margem de erro, o índice é 3 pontos percentuais menor do que a última pesquisa de setembro, equivalente ainda a menos da metade do observado há quase 3 anos, 22%, quando teve início o mandato dos atuais deputados e da maioria dos senadores. A aprovação ao trabalho de deputados e senadores chegou numericamente ao mais baixo patamar na atual legislatura, iniciada em 2019, mostra a pesquisa do Datafolha, realizada nos dias 13 e 16 de dezembro. A atual legislatura vai deixando também uma conta amarga para os brasileiros pagarem. O fundo eleitoral para a campanha de 2022, com dinheiro público, vai além de 5 bilhões de reais. Ou seja, o parlamento brasileiro vive uma desconexão e falta de sintonia com os interesses da população. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Quando o Carlos Alberto faz referência a essa cifra, jornalista Beto Almeida, do fundo eleitoral acima de 5 bilhões de reais, na realidade são 4 bilhões e 900 milhões de reais aprovados no orçamento da União para o fundo eleitoral, que, se atualizado esse dinheiro, talvez tenhamos mesmo 5 bilhões de reais no próximo ano. Mas, além desse dinheiro, tem também a verba do fundo partidário, que poderá, em 2022, ser direcionada para bancar a campanha eleitoral. Em meio a tantas polêmicas, a esse resultado do jornal, da pesquisa do Instituto Datafolha, que retrata o desgaste da imagem dos parlamentares, a Câmara Federal e o Senado, Beto Almeida, traduz tudo isso em preocupação, em medidas que venham a reconquistar a simpatia dos brasileiros pela atuação do Congresso Nacional? Não estão preocupados não, Luciano. A ideia que passa na aprovação desse orçamento é isso. Quando você falou que um dos argumentos utilizados é que está aumentando, por exemplo, o valor para o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, que está aumentando os investimentos sociais. Ora, Luciano, se fosse assim, por que eles não pegam os investimentos, a sobra, ou o que tem do orçamento, para zerar a fila, por exemplo, de pessoas que estão em busca de fazer o cadastramento para o novo Auxílio Brasil? Porque o programa, infelizmente, não vai acabar com as filas de famílias que estão precisando hoje de serem cobertas por esse benefício social. É uma prova de que o orçamento, na realidade, priorizou o que os parlamentares mais querem: verba para a campanha,
fundo partidário e principalmente, Luzenor, a questão também do orçamento secreto, que até hoje a gente não sabe exatamente como é que foram feitos o direcionamento dessas emendas, para que locais foram, quais foram realmente o percentual identificando cada parlamentar. Então, são situações que mostram que esses 10% aí hoje de popularidade, de aprovação da atividade do Congresso Nacional, ela está em queda e ela é real. Agora, eles contam que o país, o brasileiro, o eleitor, tem uma lembrança muito curta, que rapidamente virão outros acontecimentos, outras situações e que isso passa. Então, não creio que isso possa ser exatamente assim. Para finalizar a nossa agenda sobre o orçamento, agora o orçamento da Prefeitura de Fortaleza foi aprovado com a previsão de reajuste salarial para os servidores, e na Assembleia Legislativa ainda tem votação nesta quarta-feira da proposta orçamentária para 2022. Na capital, os vereadores já estão liberados para o recesso parlamentar, e na Assembleia Legislativa, aqui pertinho dos estúdios do Jornal Alerta Geral da nossa FM 104.3, Beto Almeida, os deputados têm trabalho hoje, quarta e quinta-feira. Tem trabalho pelo seguinte, Luciano. Ontem, inclusive, era para ter sido votado. Aliás, eu falei na Comissão Mista de Orçamento, que nem existe aqui na Assembleia, é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, tá? Então, o que aconteceu que não houve essa reunião e essa aprovação ontem na CCJ para rapidamente ir ao plenário? Exatamente por este ponto. O governador Camilo Santana tinha prometido, e lógico que deverá cumprir, a questão do reajuste para os servidores públicos estaduais. Só que até ontem não havia sido encaminhado para a Assembleia Legislativa o percentual de reajuste. Sem isso, os deputados estaduais disseram, olha, não dá para a gente avançar na aprovação dessa matéria aqui na CCJ se não houver o conhecimento de quanto é que vai ser o reajuste dos servidores. Está correto. O reajuste, ele tem um impacto grande, logicamente, no orçamento do Estado, e precisa que esse valor chegue à Assembleia Legislativa, que está previsto para acontecer hoje. E aí sim, entra em votação na CCJ e depois em plenário para os deputados entrarem em recesso, a exemplo da Câmara Municipal de Fortaleza. É algo, Luciano, inclusive, que os servidores estaduais estão em grande expectativa para saber exatamente quanto vai ser esse percentual, de que forma ele vai ser aplicado, se será de uma vez única ou se vai ser escalonado, porque na Câmara Municipal de Fortaleza, a aprovação do reajuste para os servidores municipais de 11%, ele é escalonado. A primeira parcela vai ser paga no valor de 4% já no mês de fevereiro. Beto Almeida, já entrando na reta final do bate-papo político, nós ainda temos tempo aqui, não precisa se preocupar com o relógio, porque você ainda vai falar, mas eu quero antecipar um assunto aqui com o Carlos Alberto, nosso repórter, que tem uma matéria sobre a polêmica que continua em relação à divisão dos recursos do Fundeb. Os professores cobram a bonificação, enquanto na área jurídica de alguns municípios a ponderação de que esse dinheiro não pode ser bônus, mas sim remuneração. Carlos Alberto. O pagamento pelas secretarias municipais de educação do rateio das sobras dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ou Fundeb, a profissionais de educação, vem gerando dúvidas e também muita expectativa em cidades do interior do Ceará. O pagamento das sobras do rateio do Fundeb está em consonância com a Constituição Federal, conforme lei de 25 de dezembro de 2020, Lei Federal. 70% do montante deve ser direcionado a pagamento de servidores da educação, mas as prefeituras têm dúvidas sobre a forma. Por exemplo, o dinheiro é só para professor ou para demais servidores da área da educação? Outra dúvida: a prefeitura pode descontar tributos sobre o montante dos 70% ou esse valor deve ser direcionado totalmente para o pagamento dos professores? Em Frecheirinha, por exemplo, o projeto foi enviado à Câmara na semana passada, mas vereadores da oposição não aprovaram o projeto e ontem entraram com uma emenda querendo transformar o projeto do rateio num abono indenizatório. Mas a gestão municipal alega que o rateio é remuneratório e deve ser contabilizado dentro da folha dos 70% do Fundeb, para que assim seja caracterizado o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal de que o município investiu no mínimo 70% do valor nos salários dos docentes.
Uma nova sessão da Câmara de Frecheirinha deve acontecer nesta quinta-feira para definir a situação. Outras câmaras de vereadores da região da Ibiapaba já aprovaram o projeto, a exemplo da Câmara de Ubajara e da Câmara de Tianguá. Mas ainda não há uma lei federal que regulamente o formato desse rateio. Na Bahia, por exemplo, o Tribunal de Contas começa as punições aos municípios que fizeram o rateio do Fundeb, como aconteceu com o prefeito de Planaltino. Carlos Alberto, com notícias da educação para o Alerta Geral. Para a reflexão, o jornalista Beto Almeida, esse texto trazido pelo Carlos Alberto sobre esses conflitos. E quando a gente fala muitas vezes em sobra, é associada essa palavra a um aspecto negativo, a pejorativo. Nesse caso, da sobra do dinheiro do Fundeb, não estamos falando de nada negativo, porque afinal, você mesmo já nos antecipou aqui no Jornal Alerta Geral, que em alguns municípios essa sobra proporcionou 13º, 14º, 15º, 16º salário para os professores. E vamos terminando o ano com esse conflito que já deveria ter sido dirimido há muito tempo, tanto pela Associação dos Prefeitos do Ceará Press, quanto pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, e também pelo Tribunal de Contas da União. E vem aí essa polêmica trazida pelo Carlos Alberto em relação ao município de Frecheirinha, que se repetiu também em outras cidades do Ceará. Pois é, Luciano, e olha, os professores aguardam esse pagamento dessa verba há 15 anos. Há 15 anos que isso se arrasta, mas ainda tem muitas dúvidas, porque inclusive o próprio Fundeb agora passou por mudanças, o percentual mínimo de aplicação para a remuneração de professores passou de fato dos 60% para 70% do valor do Fundeb, e tem um projeto, Luciano, que agora no final do ano passou na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, até que o Edilvan Alencar, o nosso deputado federal aqui, o Edilvan Alencar do PDT, foi o relator, onde ele trata exatamente dessa questão do rateio. Então, essa questão aí, essa dúvida que existe, é porque não existe ainda aprovada uma lei federal colocando no papel como será feita essa distribuição. E então existem essas dúvidas, mas essas dúvidas elas dão para ser dirimidas. Lógico, não se trata realmente aí, dizendo, é salário, é pagamentos para os 70% tem que ser destinado referente para a melhoria salarial dos professores. Esse é o rateio que tem que ser feito conforme estabelece lá no Fundeb. Não vai ser incorporado ao salário dos professores, porque é uma espécie de bônus que ele é rateado conforme o entendimento do que hoje é estabelecido pelo Fundeb atualmente, que onde destina 70% para os professores. É isso. Não tem essa história de outros profissionais da educação receberem, não é, são professores mesmo, inclusive aqueles que já se encontram aposentados hoje, gente que na época era professor, que estava em sala de aula. Então o entendimento hoje, inclusive por essa lei que está em tramitação para ser aprovada na Câmara dos Deputados, é nesse sentido. Agora, existem essas dúvidas, aí essas dúvidas acabam gerando muito mais confusão na interpretação que é feita por cada Câmara Municipal, porque cada Câmara está aprovando a lei conforme recebe os recursos são liberados para aquele município, aí a Câmara vai lá, estabelece uma negociação com o sindicato, com os professores, e a partir disso cria-se toda a confusão em torno dessa forma de distribuição. Finalzinho do nosso bate-papo político, jornalista Beto Almeida, e para encerrar a nossa conversa... Só rapidinho, porque eu falei aqui no começo, chamando a atenção, porque nós estamos nos finalizando aqui para o mês de dezembro, e a gente lembra que o governador Camilo Santana tinha pedido, Luciano, para que os seus secretários, que por acaso tenham alguma pretensão eleitoral, deixem seus cargos. Olha, pelo menos 6 devem deixar os cargos, incluindo uns que para mim já estava até fora, carta descartada, como se diz, como era o caso do ex-deputado federal Inácio Arruda, que é hoje secretário de Ciência e Tecnologia. O Inácio disse que não é, até o momento, candidato, por exemplo, a deputado, mas o PCdoB pediu que ele ficasse à disposição do partido. Então o Inácio entra nessa lista, junto com a Janaína, que vai sair candidata a deputada federal. Ela deverá se desincompatibilizar,
assim. Mauro Albuquerque, o secretário das penitenciárias lá, Luciano, é outro. Há uma dúvida, pode ser o sétimo secretário do Camilo Santana a sair. Ele disse que ainda não está definido, mas circula nos bastidores que ele pode sim sair candidato a deputado federal. Então são coisas que estão aí para acontecer pelos próximos dias. Final da nossa conversa aqui, Beto Almeida, a você uma boa quarta-feira. Um bom dia a todos, até amanhã.